da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A situação doméstica prosseguia sem alterações, quando Damiano trouxe a notícia da próxima chegada de um pupilo seu, que acabava de receber ordens num seminário romano. Às perguntas curiosas de Madalena e da filha, o velho amigo informava atencioso. Carlos é meu único sobrinho e sempre foi credor do meu afeto. Seu pai descendia de antigos espanhóis, domiciliados na Irlanda após o desastre da Invencível Armada. Numa viagem ao continente, simpatizou com a irmã que Deus me havia dado, desposando-a pouco depois. Viveram em plena harmonia conjugal 5 anos, quando percebeu meu cunhado num naufrágio, deixando a companheira aturdida e desolada. Por desventura da Emília, nada houve que lhe restaurasse as energias do espírito. Nem o filhinho da tenridade, nem a fé religiosa conseguiram salvá-la da apatia a que se entregou, até a morte. Debalde tentei arrancá-la da perturbação em que engolfou sem remédio. À hora da morte, entregou uma carta testamentária aos parentes do marido, na qual exprimia as últimas vontades, determinando que o filho único, tão logo atingisse a idade própria, fosse internado num seminário romano para consagrar-se ao sacerdócio. Para isso, legava-lhe a pequena fortuna, dizendo não desejar ao seu único descendente a dor incomensurável da viuvez. Uma história bem triste, comentou Madalena Villamil, refletindo no seu caso pessoal. E uma preocupação muito injusta de minha irmã, acrescentou Damiano com firmeza. O pequeno Carlos esteve em minha companhia durante 3 anos, em sua primeira infância. Estudando-lhe o temperamento, fiz o possível por afastá-lo do caminho traçado pela determinação materna. Mas seus tios irlandeses fizeram tamanha questão de atender ao espírito perturbado de Emília, que não houve meios de subtrair a criança aos seus propósitos. Tive de assumir responsabilidades de tutor no seminário romano, e Carlos foi levado, talvez contra a vontade, a receber a tonsura, a religião católica a receber o sacramento da ordem. Mas sois contra a carreira do rapaz? Indagou a esposa de Cirilo com interesse. Não é bem isso, minha irmã. Minha irmã, quando pretendeu afastar o filho das provações amargas da viuvez, ignorava os sacrifícios que ele exigia. Considera o sacerdócio tarefa sagrada, mas que ninguém deveria aceitar por imposição, e sim por vocação natural ou determinação firme, pois de grandes sofrimentos. Como Deus não se impõe às criaturas, parece que nunca será possível tiranizar no capítulo dos serviços divinos. O resultado é que, quando abracei o jovem seminarista há 2 anos, achei-o singularmente acabrunhado, dando-me a impressão de um homem repleto de batalhas interiores. Compadeci-me da sua tremenda luta espiritual, mas nada pude fazer em seu favor. Alcione parecia beber as palavras do caroável ministro de Deus, e enquanto ele tomava fôlego, obtemperou. E como definis a vocação religiosa por Padre Damiano? O velho sacerdote esclareceu sem rebuços. Antes de tudo, considero que a vocação religiosa não será o primeiro impulso para envergar um hábito convencional. Semelhante estado de espírito significará, primeiramente, decisão firme para o trabalho e testemunho com Jesus. Ora, ao meu ver, o lar é o primeiro dos estabelecimentos religiosos aqui na Terra. Dentro de suas paredes nobres ou plebeias, há sempre grandes tarefas a realizar. Que dizer de um filho que procurasse a sombra de um claustro porque seus pais vivem na luta, porque seus germanos não se harmonizaram com o seu modo de pensar? Onde estaria a renúncia num caso como este? Certo, a virtude não estaria em retirar-se em busca de pousos mais cômodos. Se os trabalhos domésticos, porém, deixam de existir, se chegou a viuvez sem filhos, se sobreveio o abandono do coração,
Em tais circunstâncias, admito a oportunidade de maiores sofrimentos, seja na prova rude dos que se encarceram em lágrimas dolorosas, seja nos testemunhos de amor universal, estendendo-se a dedicação fraterna a todos os seres. Suponho que o ambiente doméstico resume a nossa oficina primacial, segundo os desígnios de Deus. Aí se encontram material e ferramentas adequadas ao serviço da nossa salvação. Entretanto, se essa tenda nos falta, a circunstância significará talvez que somos chamados em nossa vocação religiosa a importantes trabalhos de ordem coletiva. A jovem, satisfeita com a enunciação do ponto de vista do interlocutor, não insistiu no assunto, mas Madalena perguntou delicadamente: "E demora ainda a chegar o padre Carlos?" "Creio que não, pois há meses que está na Irlanda, onde celebrou a primeira missa em obediência ao desejo dos parentes. No entanto, todas as providências para sua instalação aqui em Ávila estão tomadas perante as autoridades que nos regem. Tenciono tê-lo a meu lado não só porque poderia auxiliá-lo com as minhas velhas experiências, como também porque ainda não renunciei ao antigo ideal de uma excursão à América. E, nesse cometimento, não posso dispensar companheiros de confiança." A palestra fixou-se no plano da grande jornada, comentando-se as notícias gerais e vagas obtidas em Castela a Velha, dos processos de vida na colônia. Não decorrera um mês sobre esta conversa, e o padre Carlos Clenagnan chegava inesperadamente, a fim de cooperar com o tio nos serviços religiosos da igreja de São Vicente. Alto, magro, de maneiras excessivamente simpáticas, pela bondade que evidenciavam, olhos muito lúcidos, o novo sacerdote impressionava pelo encanto no trato pessoal, dando a impressão de que se abeirava dos 30 anos. Naturalmente, a primeira visita, em companhia do orientador de suas atividades, foi à casa de Madalena Villamil, que o recebeu com sinceras demonstrações de carinho. Ao ser apresentado, porém, à filha da casa, o sobrinho de Damiano não conseguiu disfarçar a profunda impressão que ela lhe causara. Ambos pareciam perturbados. A jovem, sentindo-se sob o magnetismo do seu olhar, empalidecera de leve. "Alcione?" perguntou o padre com inflexão carinhosa, não obstante demonstrar na voz a necessidade de readaptação ao castelhano. "Onde teria ouvido este nome? Tenho vaga ideia de já o ter ouvido." "Entretanto, não é comum", acentuou o tio satisfeito. A primeira palestra não foi além do comentário familiar de quem inicia novas relações. Carlos Clenagnan relatava as suas emoções ao contato do altar irlandês, que lhe proporcionara o júbilo da missa nova, cantada. Falou-lhe da missa sacerdotal, dos serviços da igreja, das condições gerais da vida em Ávila. Alcione impressionava o recém-chegado, cada vez mais, com a ponderação do seu espírito esclarecido e afetuoso. O rapaz, que vinha repleto de teologia do seminário, de quando em quando ensaiava assunto difícil num quadro de teologia ou de história. No entanto, a filha de Madalena lhe respondia com precisão admirável, em linguagem simples, a espelhar nos olhos a pureza do coração. Ela estava em dia com os clássicos gregos e romanos, enriquecendo a conversação de apontamentos notáveis, pontilhando cada parecer com as luzes de elevada sabedoria, cheia de compreensão de amor. Ouvindo-a falar sem vaidade e afetação, o novo sacerdote tinha a impressão de ouvir uma criança adorada falar da sua intimidade com Sócrates e Cícero, colocando cada filósofo no seu lugar, à face de Jesus, o amado Salvador que lhe enchia a alma de sublimes e ardentes inspirações. Ambos experimentavam singulares ideias. Se não fosse muito avançar, teriam declarado, num impulso espontâneo, que se haviam conhecido alhures, não obstante a filha de Madalena nunca haver saído de Castela Velha. O visitante retirou-se daquele primeiro encontro sob verdadeiro fascínio. "Meu tio, estou maravilhado", confessou de regresso ao presbitério.
A jovem Villamil dá a impressão de uma criatura angelical, divinamente inspirada. Damiano sentiu-se orgulhoso com o conceito, circunstância que o levou a pensar em pedir o auxílio espiritual da jovem para que o pupilo firmasse diretrizes seguras na carreira sacerdotal. No dia seguinte, Damiano chamou a amiguinha, após a missa, e falou-lhe em tom confidencial. Sei que tuas orações e pureza devocional são preciosos tesouros ante o amor de Jesus, sem que minhas palavras envolvam qualquer pensamento de lisonja a envenenar teu coração. Falo como pai espiritual, pedindo o teu fraternal concurso para um outro filho, pois assim o considero pelos laços do Espírito. Conheço minha indigência, padre Damiano, replicou a jovem com humildade, mas disponde da minha insignificância como julgardes mais acertado. Trata-se de Carlos, minha filha, para quem desejo o socorro de tuas sugestões fraternais. Não o vejo muito seguro em suas decisões nos caminhos escolhidos, e temo um futuro desastre espiritual. Mas, ciente da nobre impressão que a tua sadia palestra lhe despertou, muito me agradaria que orientasses em nossas tertúlias, rebustendo-lhe o ânimo vacilante na estrada sacrificial do sacerdócio cristão. Ela baixou os olhos, entremostrando a perturbação do espírito humilde, pela confiança nela depositada, e acrescentou: Não creio possa ter alguma coisa de mim mesmo para auxiliá-lo, mas estou certa de que Jesus não nos faltará com o Pablo com o sustento do seu amor inesgotável.